Alunos, tudo bem? Hoje eu vou discutir um tema aqui, que é um tema muito interessante, que é uma pergunta que muitos alunos me fazem, que é se existe aborto legal no Brasil. Ou seja, é possível de alguma forma uma mulher abortar no nosso país e esta conduta ser uma conduta permitida? É isso que eu vou discutir no vídeo de hoje. Então, alunos, vamos analisar aqui a questão do ponto de vista jurídico, tá? Lembrando inicialmente que aqui nós não vamos fazer qualquer tipo de análise religiosa ou moral. Vamos analisar o que diz a legislação brasileira e a jurisprudência do nosso país, ok? Então, vejam, nós teríamos aqui 4 situações que temos que observar com cuidado. Primeiro, as 2 situações previstas no artigo 128 do Código Penal, no inciso 1º e no inciso 2º, que é o aborto necessário ou terapêutico e o aborto em caso de gravidez decorrente de estupro. Essas 2 situações previstas no Código Penal. E ainda mais 2 outras situações previstas pela jurisprudência. Uma é o caso do aborto de fetos anencéfalos, tá? Isso aí na DPF 54/2012, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e também uma 4ª situação prevista no HC 124.306/2016. Ou seja, temos 4 hipóteses que devemos analisar de abortos que não são considerados como crime. 4 situações em que o aborto não é criminoso. Então vamos lá. Primeira hipótese, artigo 128, inciso 1º do Código Penal, aborto necessário ou terapêutico, que é aquele praticado quando não há outra forma para salvar a vida da gestante. Ou seja, qual é a situação? O aborto necessário ou terapêutico pode ser praticado quando a própria gestação representa risco de vida para a gestante. Tá? Então, se a gestante mantiver a gestação, ela pode vir a morrer. Então, para essa situação, nós temos alguns requisitos previstos na própria legislação, tá? Para que ela possa ser realizada. E quais são esses requisitos? Primeiro, tem que ser praticado por médico, tá? Para que possamos incidir na hipótese do artigo 128, inciso 1º do Código Penal. Segundo, perigo de vida para a gestante, ou seja, não é apenas um risco à saúde da gestante. Tem que ser uma situação em que há um perigo de vida concreto. Então imagine que a pessoa está grávida e se ela continuar esta gravidez, ela vem a morrer, ela tem um risco concreto de vir a morrer. Então nessa situação é possível ser realizado o aborto pelo médico e será um aborto legal. Outra situação, outro requisito para o aborto necessário terapêutico é que não haja uma outra forma para salvaguardar a vida da gestante. Ou seja, só pode ser realizado o aborto necessário terapêutico se não houver uma outra possibilidade, uma outra conduta que possa salvar a vida da gestante que não seja a prática do aborto. É importante que destaquemos 2 coisas, tá? Nessa situação do aborto necessário ou terapêutico, que é, primeiro, que não há necessidade de consentimento da gestante para que o médico possa realizar o aborto necessário ou terapêutico. Ou seja, imagine que há risco concreto da vida da gestante, o médico pode realizar o aborto mesmo que ela não consinta, mesmo que a pessoa que está grávida não consinta. Isto por quê? Porque a legislação não exige o consentimento da gestante, neste caso, para preservar a vida da grávida, tá? E uma outra situação, outra coisa que é importante que nós observemos para essa espécie de aborto é que não há necessidade de autorização judicial. Não há. Então, o profissional, médico que está acompanhando a gestação, se ele observa que há necessidade de ser realizado o aborto para preservar a vida da gestante, ele pode realizar o aborto sem precisar pedir autorização ao juiz, ok? Então, essa primeira hipótese, aborto necessário terapêutico não é crime. Segunda hipótese, aborto em caso de gravidez resultante de estupro.
gravidez resultante de estupro. O que é isso? Nessa situação, a vítima foi violentada, certo? Sofreu um estupro, né? Uma violência sexual, e em razão disso engravidou. Então, nesses casos, a legislação permite que seja realizado o procedimento abortivo, ok? Quais são os requisitos, tá? Para a realização deste aborto? Quais são? Primeiro, tem que ser praticado por médico, tá? Na legislação diz, lá no artigo 128, que este aborto deve ser realizado por médico e que a gravidez tenha origem em um estupro, tá? E aí pode ser um estupro do artigo 213 do Código Penal, ou seja, onde uma violência ou grave ameaça para ser realizada a conjunção carnal ou um ato libidinoso, ou também o estupro do artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. Então, a pessoa sendo vítima de algum destes delitos pode ser interrompida a gravidez de forma lícita. Meus queridos, isso aqui, como Hungria já dizia, né, nada justifica que se obrigue a mulher a aceitar uma maternidade odiosa, né, que ela seja obrigada a manter uma gestação decorrente de um ato de violência, aonde o produto deste ato de violência, não é? Ou seja, essa gestação, este eventual filho, representará para ela um sofrimento desmedido. Então, a legislação permite que a mulher que foi vítima de estupro possa praticar o aborto de forma legal. Perceba o seguinte, é bom esclarecer, a mulher não é obrigada a abortar, ela não é obrigada, mas a legislação permite que, se ela quiser abortar, esse procedimento possa ser realizado pelo médico, ok? É importante que observemos que essas duas situações, nós temos aí causas excludentes de ilicitude da parte geral do Código Penal, ok? Mas vamos lá, vamos continuar aqui no aborto decorrente de estupro, de gravidez que decorreu de estupro, também conhecido como aborto sentimental. Quais são os requisitos? Temos lá, tem que ser praticado por médico também, tá? Como falamos. Tem que ser proveniente de um estupro, como nós já tínhamos falado. E agora, um terceiro requisito, a necessidade de prévio consentimento da gestante. Veja que aqui é diferente do aborto necessário terapêutico. Aqui no aborto sentimental, tá, o aborto decorrente de uma gravidez que originou-se de um estupro, há necessidade do consentimento da gestante para que o aborto seja realizado. Se ela for incapaz, quem deverá manifestar esse consentimento são os seus representantes legais, ok? Importante observar isso, tá? Mas aí tem uns pontos que a gente deve destacar com relação a esse tipo de aborto. Primeiro, não há necessidade de sentença penal transitada em julgado condenando alguém por ter praticado o estupro. Isso é importante por quê? Porque, meus queridos, se eu tivesse que esperar que o autor do fato, aquele que praticou o estupro na vítima, fosse condenado para que esta vítima fosse autorizada a abortar, isso iria tornar impossível a prática do aborto nessa situação que a lei permite. Por quê? Porque o processo criminal demora. Então não há necessidade de se esperar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória daquele indivíduo que é acusado de ter praticado o estupro, tá? Outra situação, também não é necessário que haja autorização judicial. Não é uma condição sine qua non a autorização judicial. Então, ou seja, imaginemos a situação em que o médico, tá, ele tem indícios ali suficientes que façam com que ele perceba que aquela situação é uma situação decorrente de estupro. Imagine, por exemplo, um boletim de ocorrência, não é, que a vítima tenha feito, marcas de lesões que ela pode ter sofrido, né, durante o momento em que ela tentava evitar, não é, o estupro. Então, se o médico já está convencido ali que aquilo foi decorrente de um estupro, ele já pode realizar o aborto havendo o consentimento da gestante ou do seu representante legal, independentemente de autorização judicial. Nós sabemos que muitas vezes os médicos assim não fazem, né? Pedem que a vítima procure o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário autorize, e se chegar para o juiz vai analisar a situação, também não vai precisar esperar o trânsito em julgado do processo que condene
o autor do estupro, né? Não precisa, o juiz vai analisar aquela situação, se daqueles elementos que ele tem, ele se sentir seguro, né, de que há indícios fortes de que aquela gravidez é proveniente do estupro, o juiz vai autorizar. Outra coisa, não há um tempo fixo definido de gravidez para que o juiz possa autorizar o estupro nessas duas situações, previsto no artigo 128 do Código Penal. Então, por exemplo, não tem assim dizendo, a vítima, o feto tem que ter só até 3 meses, tem que ter só até 4 meses, até 5 meses. Não, o Código Penal não define isto, o Código Penal não fixa um prazo máximo. Então, nessas duas situações que a gente está falando aqui, o aborto necessário, tá? Que é aquela situação onde a mulher corre risco de vida, ou aborto decorrente de estupro, né? Onde a mãe engravidou por causa do estupro, não há um prazo máximo previsto na legislação de gravidez, de gestação, para que possa ser autorizada a interrupção da gravidez. Obviamente que quanto antes isso for realizado, melhor, mas não há um termo, né, final que impeça a determinação, a autorização para que o aborto seja realizado, ok? Além dessas situações previstas na legislação, nós temos ainda mais duas situações que foram delimitadas pela jurisprudência. A primeira é a situação dos fetos anencéfalos, como eu falei para vocês, ou seja, os fetos que são atingidos por anencefalia, ou seja, que tem problemas, não há o encéfalo, tá? Não tem o sistema nervoso central. Esses fetos, a ciência já demonstra que eles não têm, em regra, viabilidade de vida, né? A grande maioria morre poucos instantes depois que nasce, justamente porque não tem cérebro. Então, nessa situação, a jurisprudência já permite que seja feita a interrupção da gravidez como forma de evitar, diminuir, minorar o sofrimento da gestante, que imagine vai gerar aí durante 9 meses um feto que logo quando nascer ele irá morrer. Então, permite-se essa interrupção antecipada da gravidez. E uma outra situação muito interessante é a que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 124.306/2016, em que o Supremo Tribunal Federal fixou que deve ser feita uma interpretação conforme a Constituição dos artigos 124 a 126 do Código Penal. O que é isso? São os artigos que definem o crime de aborto. Essa interpretação, conforme a Constituição, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, diz que deve excluir do âmbito de incidência desse crime, do crime de aborto, a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. Ou seja, o feto que tem até 3 meses, se houver essa interrupção voluntária da gestação, não se deve punir criminalmente a mãe que assim decidiu fazê-lo. Tá? Então, ou seja, nessa situação, né, no julgamento do HC 124.306/2016, o Supremo Tribunal Federal fixou aqui um lapso temporal, de forma que a interrupção voluntária da gravidez até, né, o primeiro trimestre não se configuraria como crime de aborto, tá? Desde que seja, obviamente, voluntária, haja o consentimento da gestante, ok? Por que o STF disse isso? Os fundamentos utilizados pelo STF era que impor, obrigar a mulher a manter essa gestação indesejada violaria os princípios da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais da mulher, violaria a proporcionalidade. Então, não se deveria impor, tá, à mulher esta gravidez que ela não desejaria. O próprio Supremo Tribunal Federal citou aqui a necessidade de salvaguardar os direitos reprodutivos e sexuais da mulher, não podendo obrigá-la a manter uma gestação indesejada, a autonomia da mulher, né, que deve conservar o seu direito de fazer as suas escolhas existenciais e também uma forma de preservar a integridade física e psicológica da mulher gestante, tá? Então, essas questões, como eu disse para vocês no início, eu faço análise do ponto de vista do direito, o que é que o direito diz sobre isso. Então, temos aí duas hipóteses previstas diretamente no Código Penal e duas situações construídas pela jurisprudência, não é? No ADPF 54/2012 e no HC 124/306/2016,
ok? Então, está aí a discussão. Sei que do ponto de vista religioso, moral, isso aí tem muito mais nuances, mas a questão aqui é apenas jurídica. E aí, do ponto de vista jurídico, a gente pode, por exemplo, falar do caso da menina, né, de 10 anos que fez um aborto e ela tinha sido estuprada, né, pelo tio, segundo foi noticiado na imprensa, e a discussão era, poderia ser feito esse aborto ou não? A resposta é sim, é um aborto legal, porque ele preencheria as duas situações do artigo 128 do Código Penal. A primeira, que era o risco de vida para a gestante, uma criança de 10 anos corre sérios riscos de vida se mantiver uma gestação, não tem nem desenvolvimento físico, estrutural do seu corpo para poder ter uma criança, tá? Ela ter criar um outro ser. Então há um risco de vida para ela, então já estaremos aí no artigo 128, inciso 1º, e a segunda situação, que era uma gravidez decorrente de estupro. Então, sendo decorrente de estupro, a legislação permite a interrupção da gravidez. Então, teríamos dois fundamentos aí que permitiriam e permitiram que fosse determinado pelo Poder Judiciário a interrupção da gravidez desta criança que teria sido estuprada por seu tio, tá? Então aí está a discussão, sei, como eu digo, isso é polêmico, mas do ponto de vista jurídico a questão tem esses contornos que nós falamos aqui. Ok, meus queridos? Então vamos lá, até a próxima aula.